Química parte 14. Cálculos químicos parte 2. Lei da conservação das massas, lei de Lavoisier. Lei das proporções constantes, lei de Proust. Numa mistura de gases, nem sempre existe conservação de volume como ocorre com a massa. Lei volumétrica de Gay-Lussac. Estequiometria é a parte da química que estuda as relações quantitativas das quantidades. Pela equação química podemos calcular a massa, o volume, a quantidade de matéria, o número de moléculas de uma ou mais espécie em função de algum valor dado como referência de outra espécie da reação. Na equação ferro mais oxigênio 2 produzindo ferro 2 oxigênio 3. Para calcular a quantidade de oxigênio necessária para reagir com 5 mols de átomos de ferro, devemos primeiramente balancear a equação, obtendo 4 ferro mais 3 oxigênio 2 produzindo 2 ferro 2 oxigênio 3. Oxigênio 3. Para o balanceamento, usamos regra de 3. Como queremos saber a quantidade de oxigênio para 5 mols de ferro, seguimos com se 4 mols de ferro está para 3 mols de oxigênio, 5 mols de ferro está para X, portanto são necessários 3,75 mols de moléculas de oxigênio para reagir com 5 mols de ferro. Pela equação dada, também podemos calcular o número de moléculas de ferro 2 oxigênio 3, que se formam a partir de 3,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio 2. Para isso também usamos regra de 3. Se 3 vezes Avogadro de oxigênio 2 está para 2 Avogadros de 2 ferro 2 oxigênio 3, 3,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio 2 está para Y, o número de moléculas de ferro 2 oxigênio 3 que se formam a partir de 3,01 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio 2 será 2 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Química parte 14. Cálculos químicos parte 3. Considerando a equação de carbonato de cálcio reagindo com ácido clorídrico, cálcio, carbono, oxigênio 3 mais hidrogênio, cloro, produzindo cálcio, cloro 2 mais hidrogênio 2, oxigênio mais carbono, oxigênio 2. Vamos calcular a massa da água em gramas e o volume do gás carbônico nas condições normais de temperatura que se formam a partir de 50 gramas de carbonato de cálcio. Para isso devemos primeiramente balancear a equação, feito isso obtemos cálcio, carbono, oxigênio 3 mais 2 hidrogênio, cloro, produzindo cálcio, cloro 2 mais hidrogênio 2, oxigênio mais carbono, oxigênio 2. A molécula de carbonato de cálcio tem 100 gramas, pois é a soma das massas e das quantidades dos átomos de cálcio, do carbono e do oxigênio. 40 gramas de cálcio mais 12 gramas de carbono, mais 3 vezes 16 gramas de oxigênio. Como queremos calcular a massa da água em gramas e o volume do gás carbônico nas condições normais de temperatura, basta aplicar a regra de 3. Se 100 gramas de carbonato de cálcio está para 18 gramas de água, 50 gramas de carbonato de cálcio está para X gramas de água. X é igual a 9 gramas de água. Se 100 gramas de carbonato de cálcio está para 22,4 litros, 50 gramas de carbonato de cálcio está para Y litros de gás carbônico. Y é igual a 11,2 litros de gás carbônico. A massa da água em gramas e o volume do gás carbônico nas condições normais de temperatura que se formam a partir de 50 gramas de carbonato de cálcio é 9 gramas de água e 11,2 litros de gás carbônico. Dada a equação balanceada, cálcio mais 2 hidrogênio 2 oxigênio, produzindo cálcio, oxigênio, hidrogênio 2 mais hidrogênio 2. Vamos calcular o volume do hidrogênio, que se obtém de 8 gramas de cálcio a 27 graus Celsius de temperatura em
atmosferas de pressão. Pela equação obtemos se 40 gramas de cálcio está para 1 mol de hidrogênio 2. 8 gramas de cálcio está para X. A partir daí sabemos que 8 gramas de cálcio se obtém 0,2 mols de hidrogênio. Para saber o volume do hidrogênio que se obtém de 8 gramas de cálcio, aplicamos a equação de Clapeyron. Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases, multiplicado pela temperatura. Como a temperatura foi dada em Celsius, devemos converter para a temperatura absoluta em kelvins. Pela fórmula da conversão sabemos que a temperatura absoluta é igual à temperatura Celsius mais 273. A temperatura absoluta é igual a 27 mais 273. Temperatura absoluta é igual a 300 kelvins. Substituindo os valores na equação de Clapeyron, teremos 0,2 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 2. O volume hidrogênio que se obtém de 8 gramas de cálcio é 2,42 litros de hidrogênio. Em cálculos químicos também podemos calcular o grau de pureza de uma substância usando regra de 3, comparando as massas das amostras com regra de 3. Também podemos calcular o rendimento de uma reação, comparando as massas que reagiram. Também podemos calcular o grau de pureza de uma substância usando regra de 3, comparando as massas da